Fala galera, professor Ramon Gadelha para a gente trabalhar agora todo o processo da evolução química de Oparin e Haldane, também conhecido como teoria clássica da evolução. Galera, Oparin e Haldane disseram que a gente precisaria ter os elementos necessários básicos para a existência de uma molécula orgânica que obviamente vai compor os seres vivos. Quais são esses elementos, Ramon? A gente tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Chon. Não esquece do chon. Chon é o quê? São os 4 elementos mais abundantes em um ser vivo. Só que óbvio que uma andorinha só não faz verão. Esses elementos eles precisavam se unir para formar moléculas. E aí provavelmente a gente teria ali moléculas que iriam compor o que a gente chama de atmosfera primitiva. Ramon, quais são essas moléculas que compõem a atmosfera primitiva? Aí você já vai anotando aí também, vai acompanhando. A gente teria metano, gás metano, olha só, fonte de carbono e de hidrogênio, né? Elementos essenciais. A gente teria também, como o hidrogênio é muito abundante, a gente também teria aqui, ó, hidrogênio molecular. A gente também teria água, só que essa água estaria na forma de vapor e como fonte de nitrogênio, amônia. E aí, como a gente tem esse cenário aqui extremamente hostil, a Terra muito quente, muita radiação, muita descarga elétrica, e aí pensa comigo, galera, se a gente tem um ambiente com essas características, extremamente quente, essas moléculas elas ficam estáticas ou elas ficam agitadas? Elas ficam extremamente agitadas. E aí elas começam a se chocar, reagir, e a gente vai ter a formação de compostos mais complexos. Nesse processo de reação, o que é que possivelmente pode ter acontecido? A água, que estava ali em abundância na forma de vapor, começou a precipitar. Após essa precipitação, a gente teve ali o início das primeiras chuvas. Só que tem um detalhe, o ambiente era muito quente, então quando essa chuva batia na terra, ela rapidamente evaporava. Só que chegou um momento que a gente começou a ter tanta água, que essas chuvas começaram a ficar cada vez mais torrenciais e devido à presença de meteoros que iriam causando ou provocando, formando crateras, fez com que essas chuvas cada vez mais torrenciais pudessem ir se acumulando cada vez mais nessas crateras, formando o que a gente chama de oceano primitivo. Então a gente tem aqui, ó, a formação do oceano primitivo. E aí, para Oparin e Haldane, eles disseram que possivelmente, após essas reações entre esses gases, essas moléculas, a gente teve ali a aparição, o surgimento do primeiro composto orgânico. Ramon, que composto orgânico foi esse? Oparin e Haldane falaram que possivelmente foram o aminoácido. Aminoácidos foram surgindo nesse oceano, nessa sopa primitiva. E aí a gente sabe que aminoácidos são moléculas menores, orgânicas, mas que são unidades formadoras de moléculas maiores, de macromoléculas. Quem são esses caras? Vou botar aqui, ó. Elas iam se juntando para formar o que a gente chama de proteínas. E essas proteínas, nessa sopa primitiva, começou a se envolver. Deixa eu pegar aqui o piloto que caiu. Começou a se envolver por uma película de água. E é como se você tivesse colocado mais leite em pó na sua boca. Ela já gruda logo ali no céu da boca e você fica tentando tirar. Imagine que esse leite aí fosse a proteína na sopa primitiva e a sua saliva fosse a água que está ali envolvendo essa proteína. O que acontece? Você começa a ter várias proteínazinhas se envolvendo por essa película de água. Que para Oparin e Haldane, essa proteína envolta por película de água, ele chamou isso de, vou botar para cá,
os coacervados. Ramon, coacervado é um ser vivo? Isso daqui, galera. Isso daqui é vida. Tá para cá, ó. Isso é vida. Uma proteína, ela tem capacidade, por exemplo, de se duplicar, de se replicar. A gente sabe que a vida, ela necessita de perpetuação, de propagação, de reprodução. E proteína se reproduz, galera. Se você pegar um cabelo, por exemplo, queratina é uma proteína. Se você soltar, essa proteína vai começar a se replicar, vai virar uma peruca? Claro que não. Ou seja, Oparin e Haldane trouxeram essa ideia da evolução química a partir de compostos simples, formando compostos mais complexos, cada vez mais complexos, até formar os coacervados. Só que eles disseram que desses coacervados daí, a gente tinha ali o surgimento em algum momento do ser vivo, mas isso ficou uma interrogação muito grande, como possivelmente a gente teria, né, tido o início aí do surgimento dessa vida. Só que o que é interessante nessa história dele é que, de fato, a gente, a partir de compostos simples que compunham ali a atmosfera primitiva, a gente começou a criar um cenário mais adequado, até porque, devido à radiação muito quente, atividades vulcânicas, muito meteoro, seria uma situação realmente muito difícil da existência de vida. Então isso precisou de bastante tempo para que o primeiro ser vivo pudesse surgir, pudesse aparecer. E aí, basicamente, em resumo, o que a gente pode falar da teoria, né, ou da hipótese da evolução química de Oparin e Haldane é que esses gases da atmosfera primitiva, aqui está deslocado, mas você sabe que aqui, ó, CH4, metano, NH3, amônia, hidrogênio molecular e água na forma de vapor. Iriam formar essas unidadezinhas chamadas de aminoácidos. Aminoácidos se juntam para formar proteínas e depois essas proteínas ficam envoltas por uma películazinha de água para formar os coacervados. Então veja o processo evolutivo acontecendo em um cenário extremamente inóspito, hostil, com pouco recurso e difícil de surgir a vida. Ramon, tá, beleza. Isso é uma história bonitinha, tudinho, mas tem alguma comprovação para isso? Tem. Um carinha chamado Stanley Miller, ele em um laboratório, ele pegou uma vidraçaria, conectou e tentou recriar as condições dessa terra primitiva. E aí o que ele fez? Nessa esfera aqui, ó, ele colocou os gases da atmosfera primitiva. Repete para mim, vai, eu quero ouvir. Metano, vai. Amônia, água na forma de vapor e hidrogênio molecular. E ele começou a dar descargas elétricas para simular as descargas que possivelmente tinham naquela época. E aí ele percebeu que a água se acumulava nesse recipiente, o que simulava o que, galera? Um oceano primitivo. E quando ele foi observar em laboratório, ele percebeu aqui a presença de quê? De aminoácidos. E aí, obviamente, que ele aquecia essa água, esse vapor passava por todo esse sistema aqui e, obviamente, né, mostrando aí, simulando esse início aqui desse ciclo da água. Claro que isso em condições laboratoriais. Se isso realmente aconteceu há bilhões de anos atrás, fica essa interrogação. Mas o fato é que, desse experimento, a gente conseguiu mostrar, comprovar que é possível, a partir de moléculas simples, você formar moléculas mais complexas. Teve um outro carinha chamado Fox, que ele, com base nessa ideia de Oparin Haldane e depois de comprovada por Stanley Miller, ele simplesmente pegou, vou botar aqui no cantinho, ele pegou uma plaquinha, uma chapa quente. Então imagina aqui, ó, uma chapa quente, certo? E colocou aminoácidos aqui. O que é que ele percebeu? Que essa chapa quente, vou botar aqui um foguinho só para representar, ó, ele percebeu que começava a haver uma reação em que existia a liberação de água e esses aminoácidos começavam a se juntar para formar o que a gente chama de proteína. Então, a partir de aminoácidos, vou abreviar aqui, ó, aminoácidos, a gente teve a formação de proteínas, mostrando que isso numa terra primitiva quente também poderia acontecer. Inclusive, a gente sabe, vamos estudar isso ainda com mais calma,
que a formação de uma proteína depende sim da saída de água. Ou seja, a gente está sintetizando, formando uma molécula mais complexa a partir de moléculas simples. E essa formação, essa síntese, perde-se água. Ou seja, isso é uma síntese por desidratação. Mostrando que é possível sim, a partir de moléculas simples, a gente também dá um passo maior, aumentar esse nível de complexidade. Só que, galera, a gente sabe, né? A gente sabe que fica aqui um gargalo em relação à formação desses coacervados. E daí? A gente vai para onde? Né? E é isso que eu queria mostrar agora para vocês. Galera, dá uma olhada aqui agora nesse esquema. A gente sabe que existem moléculas capazes de se autoduplicar, tá? E a gente sabe que proteína não tem essa característica. E, obviamente, para que haja vida é necessário ter replicação, é necessário ter perpetuação. E a pergunta é, qual é a molécula capaz de autoduplicação? A gente conhece o DNA, que sempre que uma célula vai se dividir, ele precisa, antes disso, passar por um processo de replicação. E esse DNA, ele guarda informações genéticas em forma de um códigozinho que precisam ser traduzidas, expressadas. Só que o DNA, galera, é uma molécula tão importante, mas tão importante, que essa molécula não fica se arriscando. Ela não sai do núcleo da célula, obviamente em células eucariontes, para garantir esse processo de replicação. E aí o que é que ela faz, Ramon, então? Ela cria uma cópia chamada de RNA. Então, essa molécula chamada de DNA, sempre que ela quer traduzir, decodificar esse código, ele faz um processozinho aqui, ó, chamado de transcrição. E aí, esse RNA, que é uma cópia do DNA ou do gene que compõe ali o DNA, ele vai finalmente ser traduzido. Vai ser feita a tradução. E aí agora a gente tem o fluxo da informação genética produzindo proteína. E aí veja que interessante. Oparin Haldane, depois comprovado por Stanley Miller, mostrou o surgimento de proteínas, especificamente de aminoácidos e posteriormente de proteínas. Só que veja, como é que a proteína surgiu logo, se para a existência dessa molécula é necessário ter um comando genético. E mais do que isso, a gente sabe que o DNA é uma molécula capaz de se replicar. Então, provavelmente, deve ter sido uma molécula ali muito parecida com o DNA, que tem essa capacidade autoduplicativa. E aí a vida poderia, obviamente, fazer mais sentido. Só que tem um detalhe importante. O DNA é uma molécula extremamente complexa e estável. É uma dupla fita, uma dupla hélice ligada por pontes de hidrogênio. E a gente sabe que essa estabilidade e essa complexidade seria difícil de ser atingida naquela terra primitiva. E aí a gente, poxa, pensando entre DNA e RNA, qual deve ter surgido primeiro? A mais complexa ou o RNA, que é uma fita simples e instável? Nessa linha de raciocínio deveria ter sido o RNA. Mas você já pergunta, mas Ramon, para ter RNA não tem que ter DNA? E aí o que é que acontece? A gente descobriu, né, mais recentemente, que existem algumas moléculas de RNA com essa capacidade autoduplicativa e com a capacidade de expressar a sua informação genética, ou seja, de fazer a tradução. Existem alguns RNAs autorreplicantes. E isso, obviamente, traz uma possibilidade maior de, no início, em vez de ser uma proteína ou em vez de ser o DNA, ter sido uma molécula capaz de se autoduplicar, simples, instável, já que naquela época tudo era muito instável. E aí surge a hipótese com base nessa informação do que a gente chama de mundo ou o mundo do RNA. O que atesta, o que traz como ideia o RNA como sendo essa primeira molécula autoduplicante ou replicante. E fortalecida pela descoberta de um RNA chamado de riboenzimas, que são enzimas de RNA com essa capacidade de garantir essa expressão. Então veja que a ciência
né, ela funciona exatamente dessa forma. A gente percebeu a ideia de Oparin e Haldane, comprovada depois por Miller, depois pelo experimento de Fox, naquela chapa quente, e óbvio que a partir daí despertou com que outros cientistas pudessem chegar a essa grande, brilhante descoberta e conclusão de que possivelmente o RNA tenha sido a primeira molécula. Tá, Ramon? E daí, como é que surgiu a vida? Galera, fala-se hoje, né, que o RNA, imagina que aqui fosse um RNAzinho. Eu tenho 2 RNAs. Naquela sopa primitiva muito instável, né, muita radiação, essa molécula lá, ela se autoduplicando, formando cópias dela, é possível que, em algum momento, uma delas tenha sofrido aqui uma mutação genética. E vamos supor que, por algum motivo, essa mutação ela trouxe uma vantagem em relação às outras. Ou seja, a gente está falando aqui, galera, de um processo de seleção natural. Então, olha a seleção natural que Darwin falou de seleção a nível de indivíduos, organismos sendo selecionados, passando por um processo de adaptação. E aqui a gente está trazendo a ideia da seleção natural aplicada a gene, a informação genética, a informação hereditária. E aí imagine que essa molécula agora ela passou a ter uma vantagem. E ela começou a se auto-replicar. Olha aqui, ó. Em algum momento, vamos supor que essa daqui agora passou a ter uma vantagem. Uma mutação aconteceu e ela passou a ser a molécula mais vantajosa nesse momento. Adivinha? Ambiente em constante mudança, diferenciação genética, é o que acontece? Seleção natural. E aí, essa seleção natural permitiu que essa moléculazinha daqui, ela pudesse ter uma maior taxa de replicação. E essa maior taxa de replicação foi permitindo o processo evolutivo acontecendo, porque só pode ter evolução se tiver diferenciação. Então vejam que esses eventos sucessivos garantiam mudanças. Ramon, a gente está aqui a nível de RNA. Como surgiu então o DNA? A gente não sabe exatamente, mas provavelmente uma dessas moléculas aqui, ó, teve a capacidade de criar uma cópia de si mesma, uma cópia complementar, e adivinha o que é que se forma ali? Um DNA. Ou seja, uma molécula mais estável, que naquele ambiente difícil de sobreviver, a estabilidade nesse sentido trouxe possivelmente uma vantagem. E a partir do momento em que esse DNA ele passa a ser protegido por uma membrana, a gente tem um surgimento de quê, galera? A gente tem um surgimento aqui, ó. Imagine a membrana e aqui a gente vai ter, ó, o material genético envolvido por essa membrana. A gente tem o primeiro ser vivo, a primeira célula, que era um organismo simples, unicelular e procarionte, ou seja, o material genético ele fica solto no interior dessa célula, ou seja, a gente não tem um aprisionamento, uma proteção desse material genético. Então, é uma célula ainda muito simples, um organismo procarionte. Isso aqui é uma historinha para tentar fazer com que a gente possibilite aí, né, o entendimento da possível origem do primeiro ser vivo. Ramon, foi assim? Não, é uma questão de fé. Assim como é o criacionismo, assim como é a panspermia, existem indícios, argumentos, alguns inclusive muito fortes, que obviamente acabam muitas vezes dividindo ideologias. Mas a gente não está aqui para entrar nessa discussão. A gente está aqui para fazer você entender o nível de complexidade que a ciência alcançou a alcançar essas descobertas tão impressionantes com relação à informação genética, com relação à origem do primeiro ser vivo. Isso, galera, é biologia, isso é Ramon Gadelha. Vamos embora, vamos com tudo que tem muito mais por aí. E aí, curtiu essa aula? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar o seu joinha e não se esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Agora você já pode ir para a próxima aula.